Queridos amigos do programa Visão Espírita, hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui esse ilustre personagem que faz parte da doutrina espírita, que nós consideramos parte da doutrina espírita, que é o jornalista e escritor Saulo Gomes, 54 anos de carreira, e nós sabemos que ele é o mais experiente repórter do campo investigativo que tem aqui no nosso país. E é com grande alegria que nós recebemos essa pessoa ilustre aqui no nosso programa. Tudo bem, Saulo? Tudo bem, agradeço as palavras do Jorge. Os jovens são sempre generosos com os velhos, mas eu estou aqui apenas para revelar, talvez, para o público, um pouco da história do repórter. Creio que muitos dos eventos que, porventura, estaremos comentando aqui, já seja de conhecimento de parcela desse público, porque, Jorge, eu vivi o chamado período de ouro do jornalismo brasileiro. As entrevistas, as reportagens pela Rede Tupi e as grandes redes de televisão das quais eu fui contratado, revelaram muito dos nossos trabalhos. E hoje eu sou muito agradecido a vocês, a São José, ao Brasil inteiro, porque graças à minha profissão, ao carinho, à compreensão e o respeito e o incentivo de tanta gente, eu consegui ser um profissional conhecido, respeitado e com muitos amigos pelo Brasil afora. Saulo, é interessante você falar que os jovens gostam muito de respeitar os velhos, né? Como quem ele fosse velho. E já estamos sabendo que a esposa dele está fazendo um alerta aí para as pessoas que ele tem 82, não é 28, né? Mas com toda a energia de viajar pelo Brasil todo, andando aí, divulgando esse trabalho maravilhoso com toda essa idade, quer dizer, 82 anos, não parece que você tem 82 anos de jeito nenhum, mas nós sabemos que tem. Só de televisão são 54. Né? Então, como que você tem tanta energia assim, Saulo, com essa idade? Qual a receita? A vontade de trabalhar, a vontade de produzir, e creio que esse meu entusiasmo que desde a minha juventude eu trago, em tudo aquilo que fiz, porque acima de tudo temos que ter amor àquilo que nós fazemos. Uma das minhas críticas que faço a muitos colegas hoje, não bem a eles, mas aos diretores que impõem determinadas tarefas mutiladas aos repórteres de hoje, e com isso o público sofre porque tem uma notícia deficiente em sua casa ou incorreta, eu atribuo exatamente a isso. O repórter, como toda profissão, tem que ter principalmente amor no que faz. E hoje se vê muito que o repórter está muito preocupado com o cartão de ponto, por causa do chefe, e com o salário. E eu venho do jornalismo que se queria muito mais do que isso. E a prova aí está nesse trabalho que consegui realizar já há 42 anos com Chico Xavier, mostrando um jornalismo que tem princípio, meio e fim. Então, em verdade, o segredo é esse. É vontade de trabalhar, de ser honesto e de se dedicar de corpo e alma a um trabalho de interesse de muita gente. Saulo, o programa Pinga Fogo foi exibido em 1971. A primeira entrevista que o Saulo fez com Chico Xavier foi em 1968. Quer dizer, o repórter que teve o privilégio de entrar lá na casa do Chico Xavier para fazer essa reportagem é esse que está aqui do nosso lado. Mas eu queria perguntar para você como é que surgiu, como que foi a ideia de recuperar o programa Pinga Fogo, de lançar o DVD Pinga Fogo e, consequentemente, o livro Pinga Fogo com Chico Xavier, que é esse que você traz aí em mãos, que está sendo lançado no Brasil todo, nesse centenário do Chico Xavier. Como que foi aparecer essa ideia agora novamente aqui no ano de 2010, né? Olha, eu não acredito que eu tenha a resposta correta para isto. No entender de alguns seria um milagre, no entender de outros deve ser o acaso. Muita gente no Brasil deve estar pensando o seguinte: isso aí é algum segredinho que estava guardado e faz parte da mídia, de algum trabalho de mídia em favor da doutrina espírita ou trabalho de Chico Xavier. Não. Isso aqui faz parte de um trabalho, repito, de um trabalho sério e honesto e de um desafio que eu aceitei na minha vida profissional. E eu sintetizo, então, para o público telespectador e para as pessoas que aqui estão presentes.
Eu fui repórter do tempo, é uma linguagem profissional, do tempo que nós nos pautávamos, nós procurávamos os assuntos. Nós não tínhamos hoje, que temos hoje nas redações, a figura do pauteiro, aquele que vai buscar o assunto para encaminhar o repórter. Então, e como eu sempre, desde o meu início, em janeiro de 1956, eu fui o repórter dos grandes desafios, marcou a minha vida profissional, inclusive, a reportagem que envolve a violência, o jornalismo investigativo, ao qual me dediquei durante mais de 40 anos, nesses 54 anos. Então eu tive, inclusive, a felicidade de, em determinados momentos, procurar humanizar a notícia. E dentro deste episódio eu tive alguns grandes momentos da minha vida profissional que se caracterizavam como a humanização da notícia. E dentro desse pensamento de desafio, um dia, eu que ouvia falar muito em Chico Xavier, eu programei uma entrevista com Chico Xavier. Trabalhei durante vários meses, lutei muito, a persistência do repórter é importante e é necessária, até que em maio de 1968 eu cheguei à casa de Chico Xavier, a Comunhão Espírita Cristã. Realizei com ele a primeira entrevista. É um documento histórico da televisão brasileira e do nosso jornalismo que aí está. Nessa primeira entrevista, que eu tive total e absoluta liberdade de tirar um papelzinho no bolso e fazer as perguntas que me interessava fazer a Chico Xavier. Ele não se preocupou, quando aceitou conversar comigo em termos de uma mensagem jornalística, ele não se preocupou em saber o que eu ia perguntar. Isso também era parte da dignidade e do caráter de Chico Xavier. Pois bem, 3 anos depois, em consequência de todos, eu não vou entrar em muitos detalhes, já que esta mesma plateia que aqui está, daqui a pouco vai me ouvir, sem tomar o tempo precioso da televisão, vai me ouvir em alguns outros detalhes sobre o que aconteceu entre nós, depois da entrevista de 68, até, e agora objetivamente, respondendo a você, chegar ao desafio de levar o Chico Xavier à maior tribuna da televisão brasileira, que era o Pinga Fogo, programa que só aceitava ou que só entrevistava os grandes políticos do Brasil e até do exterior. Então foi a vontade de fazer, foi um desafio, tive muitas discussões, muitas dificuldades para superar os obstáculos impostos pela direção da associada, levei o Chico para a televisão e 2 programas históricos sobre os quais nós estamos falando hoje. Em julho e dezembro de 1968, 2 entrevistas, num total de 7 horas, ao vivo, sem restrições, sem censura, e Chico Xavier teve a coragem e a humanidade com o repórter, me ajudando naquele meu trabalho. E a confiança ilimitada, porque eu o levei ao vivo para um programa dessa importância que hoje repercute no Brasil inteiro e que agora é o fio condutor, segundo Daniel Filho, o fio condutor da história de Chico Xavier no cinema brasileiro.